Tem uma coisa curiosa sobre quem ama histórias entre mulheres. Raramente uma única história é suficiente. Quando uma história termina, a gente já começa a procurar outra. Depois outra. E mais outra. Não porque a anterior não foi boa, mas porque existe algo viciante em acompanhar duas mulheres se encontrando, se apaixonando, se perdendo e tentando encontrar o caminho de volta uma para a outra. Talvez seja aquele momento em que os olhares finalmente se cruzam. Talvez seja a tensão de um sentimento proibido. Ou talvez seja aquela sensação maravilhosa de torcer por um amor que parece impossível até o último instante. Se você está ouvindo este vídeo agora, existe uma grande chance de que você entenda exatamente do que estou falando. Porque quem realmente gosta desse tipo de romance nunca está procurando apenas uma história. Está procurando a próxima emoção. O próximo casal inesquecível. O próximo amor que vai fazer o coração disparar. E foi justamente pensando nisso que eu comecei a reunir algumas histórias especiais em um lugar separado, para quem simplesmente não se cansa de viver romances entre mulheres. Então, quando terminar este vídeo, passe no comentário fixado e dê uma olhada. Talvez você encontre por lá exatamente aquela próxima história que estava procurando sem nem perceber. Mas por enquanto, esqueça o mundo lá fora. A partir de agora, existe apenas esta história. E talvez ela seja uma daquelas que você nunca vai esquecer. Eu nunca esperei que o dia em que tudo mudasse na minha vida começasse com uma xícara de café derramada. Não foi um grande evento, não foi um discurso importante, não foi a assinatura de um contrato milionário. Foi simplesmente o momento em que eu entrei pela porta de um café pequeno, esquecido numa rua lateral do centro da cidade, e uma mulher de avental branco olhou para mim. Não com admiração, não com medo, não com aquela expressão calculista que eu já havia aprendido a reconhecer em todos os rostos ao meu redor, mas com uma curiosidade genuína, quase desafiadora, como se eu fosse um enigma que ela ainda não havia decidido se queria resolver. Naquele segundo, algo dentro de mim que eu havia guardado as 7 chaves por anos inteiros tremeu de um jeito que eu não soube nomear. Meu nome é Valentina Meirelles, e durante os últimos 12 anos da minha vida, fui conhecida como a mulher mais poderosa de Serravalle. Herdei a construtora do meu pai aos 26 anos, após ele sofrer um infarto que o deixou afastado dos negócios permanentemente, e transformei uma empresa regional em um império que se espalhava por 5 estados. Aos 38 anos, meu nome aparecia em listas de influência, minha foto estampava capas de revistas de negócios, e meu escritório no 20º andar do edifício Meirelles tinha uma vista para a cidade inteira, como se eu pudesse ver e controlar tudo o que existia abaixo. Eu deveria estar feliz. Eu deveria estar completa. Mas havia uma solidão instalada dentro de mim que nenhuma conquista profissional havia conseguido preencher, e ela doía de um jeito silencioso e constante, como uma ferida que ninguém mais sabia que existia. Entrei naquele café por acidente. Meu motorista havia parado por causa de um acidente de trânsito 2 ruas acima, e eu, impaciente como sempre, decidi caminhar até a reunião. Passei pela vitrine do lugar e vi que estava vazio naquele horário da manhã, o que era exatamente o que eu precisava. Silêncio, ausência de gente me reconhecendo, ausência de celulares apontados na minha direção. Empurrei a porta de madeira velha, ouvi o sino tilintando lá em cima. E foi então que a vi pela primeira vez. Ela estava de costas para mim, organizando xícaras numa prateleira, cantarolando baixinho uma música que eu não reconheci, com aquela naturalidade de quem não sabia, ou não se importava, que o mundo continuava girando lá fora. O café se chamava Grão de Chão, e era exatamente o tipo de lugar que eu normalmente não frequentaria. As mesas eram de madeira com marcas de uso, os cardápios eram escritos à mão num quadro negro, e as cadeiras tinham aquele tipo de imperfeição artesanal que os restaurantes caros tentavam imitar gastando fortunas. Mas havia algo no ar do lugar, um cheiro de canela misturado com baunilha e café fresco, que me fez parar no meio do caminho e respirar fundo, pela primeira vez em semanas, sem sentir o peso do mundo comprimindo meus pulmões. Ela se virou quando ouviu meus passos. Era mais jovem do que eu, talvez uns 6 ou 7 anos, com um coque desleixado preso por um lápis, olhos castanho escuros que tinham aquela qualidade rara de parecerem completamente acordados para o mundo.
e uma expressão que eu só conseguiria descrever como honesta. Não havia performance naquele rosto. Ela me avaliou por 2 segundos, sem reverência e sem hostilidade, e disse: "Bom dia. Pode sentar onde quiser, está tudo disponível." Simples assim, como se eu fosse qualquer pessoa, como se eu fosse gente comum. E algo nessa simplicidade me desarmou completamente. Sentei-me na mesa mais próxima da janela, tirei meu casaco e percebi que havia esquecido meu telefone no carro. Normalmente, isso seria uma catástrofe. Eu tinha reuniões, e-mails, decisões esperando por mim a cada minuto, mas naquele momento, sem o aparelho na mão, me senti estranhamente leve, como se uma âncora tivesse sido solta sem eu perceber. Ela veio até a mesa com um bloco de anotações e uma caneta atrás da orelha e me olhou com aquela expressão direta que eu já havia notado. "O que vai querer?" ela perguntou, sem sorrir forçado, sem o entusiasmo artificial que os funcionários dos restaurantes caros usavam comigo. Era uma pergunta real, esperando uma resposta real. Pedi um cappuccino e ela anotou sem cerimônia. Foi até o balcão e começou a preparar com uma competência relaxada que eu achei estranhamente fascinante. Observei suas mãos se moverem com segurança pelos equipamentos. Notei como ela não desperdiçava um gesto sequer. Como se soubesse exatamente onde estava cada coisa sem precisar procurar. Havia uma elegância naquela eficiência silenciosa que me lembrou, vagamente, de mim mesma no escritório. Exceto que ela parecia encontrar prazer genuíno no que fazia. Uma coisa que eu havia perdido faz tempo. O cappuccino chegou numa xícara grande, com uma folha desenhada na espuma, e ela colocou do lado um biscoitinho de gengibre pequeno que eu não havia pedido. Antes que eu pudesse perguntar, ela disse, sem se desculpar: "De graça. É a primeira vez que você vem aqui, e a gente tem esse costume." Não era uma gentileza calculada para impressionar. Era apenas um hábito do lugar, uma tradição pequena e honesta, e isso me tocou de um jeito desproporcional que me constrangeu internamente. Bebi o cappuccino devagar, algo que eu nunca fazia. Normalmente engolia o café em pé, entre uma ligação e outra. Pela primeira vez em meses, eu realmente provei o que estava bebendo. Era extraordinariamente bom, encorpado e equilibrado, com um amargor suave que deixava um sabor persistente. Quando ela passou pela mesa para limpar a mesa ao lado, eu disse quase involuntariamente: "Esse é o melhor cappuccino que já tomei na vida." Ela parou, me olhou com uma sobrancelha levemente levantada e disse: "É o mesmo grão que usamos faz 3 anos. Talvez hoje você estava com mais atenção." E continuou andando. Eu fiquei olhando para ela por alguns segundos, processando aquela resposta. Ninguém, absolutamente ninguém, me dizia esse tipo de coisa. As pessoas ao meu redor escolhiam suas palavras com cuidado cirúrgico, sempre pensando em como eu poderia reagir. Aquela mulher simplesmente havia dito o que pensava, sem filtro e sem malícia, como se eu fosse qualquer cliente num dia comum. E em vez de me irritar, como talvez devesse, eu senti uma vontade estranha de rir. Uma vontade real, não educada, que subiu do estômago e me pegou completamente de surpresa. Não cheguei atrasada para a reunião naquele dia. Saí do grão de chão com 10 minutos de sobra. Caminhei até o escritório com passadas mais lentas do que o normal. E fiquei pensando nela durante a apresentação inteira. Não de forma obsessiva, mas como quem fica com uma música na cabeça, sem conseguir identificar de onde veio. Havia algo naquele encontro breve que havia acordado uma parte de mim que eu pensei que havia adormecido para sempre. E eu não sabia ainda se isso era bom ou assustador. Voltei no dia seguinte. Diz a minha versão oficial que foi porque o café era realmente bom. A versão honesta é que eu queria ver aquela expressão direta de novo. Queria ser tratada por mais 5 minutos como alguém sem sobrenome famoso. Ela me reconheceu quando entrei, fez um aceno breve com a cabeça e disse: "Cappuccino?" Eu disse que sim. Sentei na mesma mesa. E dessa vez, quando ela trouxe o café, eu perguntei o nome dela. Ela me olhou como se a pergunta fosse perfeitamente normal e disse: "Clara." Pausa. "E você?" Eu disse: "Valentina." E ela repetiu o nome uma vez, em voz baixa,
como se estivesse guardando. Não disse, a Valentina Meirelles, nem demonstrou qualquer reconhecimento. Apenas, Valentina. E isso foi, estranhamente, o maior alívio que eu havia sentido em anos. Nos dias seguintes, criei o hábito. Toda manhã, antes do escritório, eu parava no grão de chão. Clara começou a me reconhecer com naturalidade, deixava o cappuccino pronto antes que eu pedisse, e, eventualmente, começou a sentar na cadeira em frente quando o café estava vazio e ela tinha 2 minutos livres. Nossas conversas eram pequenas no início. O clima, uma obra que estava engarrafando o trânsito, um livro que ela estava lendo e havia deixado sobre o balcão. Eu ouvia com uma atenção que eu não costumava dar para quase ninguém, porque ela dizia as coisas de um jeito que fazia você querer continuar ouvindo. Soube aos poucos que ela havia estudado gastronomia, que trabalhava no grão de chão há 4 anos, que a dona do café era uma senhora chamada Dona Eunice, que havia a acolhido quando ela tinha acabado de chegar em Serra Vale, sem dinheiro e sem conhecidos. Soube que ela morava num apartamento pequeno a 8 quarteirões dali, que gostava de cozinhar nos fins de semana e que sonhava um dia em abrir seu próprio negócio. Não necessariamente um café, talvez algo diferente. Ela ainda não sabia. Ela falava desses sonhos com aquela combinação específica de leveza e determinação que eu havia visto poucas vezes na vida. E cada vez que ela falava, eu tinha que me controlar para não dizer: vai em frente, eu financio, o dinheiro não é problema. O problema era exatamente esse. Eu sabia que se eu revelasse quem eu era, tudo mudaria. A naturalidade com que ela me tratava, a honestidade das nossas conversas, a forma como ela me dizia quando discordava de algo sem medir as consequências, tudo isso nasceu exatamente porque, para ela, eu era apenas Valentina, uma cliente frequente de terno, que tomava cappuccino toda manhã, e às vezes parecia cansada demais para alguém tão jovem. E eu precisava daquela versão de mim mais do que havia percebido. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar de patamar. Eu havia saído mais cedo do escritório depois de uma reunião que havia terminado em discussão acalorada com meu sócio, Rodrigo, sobre a expansão para o Nordeste. Ele queria acelerar, eu queria planejar melhor, e nenhum de nós havia cedido. Entrei no grão de chão fora do horário habitual, sem avisar, e encontrei Clara sozinha atrás do balcão, lendo. Quando me viu, ela ergueu a sobrancelha levemente surpresa. Você vem em horário diferente hoje. Eu disse que havia tido um dia difícil. Ela fechou o livro sem questionar e foi fazer café. Quando trouxe, não era o cappuccino de sempre. Era um café coado, simples, numa caneca grande, com um pedaço de bolo de laranja ao lado. Ela se sentou em frente sem pedir licença e disse: dias difíceis pedem café simples. Cappuccino é para quando a gente ainda tem energia para apreciar a espuma. Eu olhei para ela por um momento. E então, para minha própria surpresa, contei o que havia acontecido na reunião. Não os detalhes do negócio, mas a sensação, a exaustão de discutir com alguém que sempre precisava ter razão. A frustração de saber que eu provavelmente estava certa, mas não conseguir fazer isso ser suficiente. Ela ouviu tudo sem interromper, e quando terminei, disse: parece que você carrega muita coisa que não deveria ser só sua. Simples assim. E eu senti aquelas palavras descerem por dentro de mim como água num dia de calor. A partir daquele dia, nossas conversas mudaram de profundidade. Não foi algo declarado. Não foi uma transição marcada. Foi orgânico, como maré que vai subindo sem que ninguém peça. Ela começou a me contar coisas mais verdadeiras também, sobre a mãe que havia ficado no interior e com quem ela ligava toda domingo, sobre um relacionamento que havia terminado 2 anos antes e que a havia deixado com a convicção de que ela precisava aprender a confiar de novo antes de tentar qualquer coisa nova. Eu ouvia e reconhecia em cada palavra uma coragem que eu não tinha, a coragem de ser vulnerável sem pedir desculpas. Certa manhã, ela chegou ao café mais cedo do que o normal e encontrou Clara numa situação que a perturbou. Um homem mais velho, bem vestido, estava de pé em frente ao balcão com uma voz baixa, mas claramente ameaçadora, pressionando Clara sobre uma dívida de aluguel que a dona do espaço, Dona Eunice, havia acumulado.
Clara estava de costas para a porta, braços cruzados, voz firme, mas com uma tensão visível nas costas. Sem pensar duas vezes, entrei e disse com aquela voz de executiva que eu sabia usar como uma ferramenta: "Bom dia. Tem algum problema aqui que eu possa ajudar a resolver?" O homem se virou, me avaliou por um segundo com aquele olhar de quem está medindo poder e recuou ligeiramente. Clara me olhou por cima do ombro com uma expressão que misturava alívio e algo que eu ainda não sabia nomear. O homem foi embora após uma troca breve de palavras, e eu fiquei sozinha com Clara no café vazio. Ela ficou em silêncio por um momento longo, então disse: "Obrigada. Mas eu teria resolvido." Eu disse: "Eu sei." Ela me olhou, percebeu que eu estava sendo sincera, e algo entre nós relaxou de um jeito diferente. Era a primeira vez que eu havia interferido na vida dela fora dos limites das nossas conversas, e mesmo assim, ela não havia se sentido diminuída. Havia se sentido acompanhada. Era uma diferença pequena e enorme ao mesmo tempo. Naquele fim de semana, Clara me mandou uma mensagem. Havíamos trocado o número depois de um evento de música ao vivo que o Grão de Chão havia organizado numa sexta-feira, para o qual ela havia me convidado de passagem, e eu havia aparecido sem admitir para mim mesma o quanto eu queria estar lá. A mensagem dizia: "Fiz bolo de mel. Sobrou. Você vem amanhã de manhã?" Era uma pergunta simples, direta, exatamente como ela era. Eu fiquei olhando para o telefone por tempo demais antes de responder. Estarei lá. E aquela noite dormi melhor do que havia dormido em muito tempo. O bolo de mel era extraordinário. Ela havia feito com mel de abelha nativa que recebia do interior pelo correio, enviado pela mãe, e eu comi 2 pedaços enquanto ela falava sobre a origem da receita, de uma avó que havia morrido quando Clara tinha 10 anos e cujas receitas ela havia guardado num caderno que carregava consigo em cada mudança. Enquanto ela contava, seus olhos tinham aquele brilho específico de quem fala de algo precioso. E eu pensei, com uma clareza que me assustou, que eu queria fazer aqueles olhos brilharem o máximo que fosse possível. Foi por volta dessa época que o meu mundo começou a invadir o dele. Uma tarde, estava sentada ao fundo do café quando 2 jornalistas entraram, viram meu rosto, e um deles levantou a câmera imediatamente. Clara estava ao balcão e os interceptou antes que chegassem perto. Ouvi, sem querer, ela dizendo com uma calma absoluta: "Esse é um espaço privado. Se vocês não vão consumir, precisam sair." Eles saíram. Ela voltou para trás do balcão sem me olhar, como se não tivesse feito nada de especial. Mas eu notei que suas mãos, por um segundo, tremeram levemente enquanto ajeitava as xícaras. Naquela tarde, depois que o café fechou, nos sentamos do lado de fora numa mesinha pequena, e ela finalmente disse: "Vi uma notícia sobre você semana passada. Alguém me mostrou numa rede social. Eu me preparei. Então você sabe quem eu sou." Ela balançou a cabeça. "Soube. Mas você já era a Valentina antes disso. Não é diferente." Eu a olhei por um longo tempo. Para a maioria das pessoas é. Ela encolheu os ombros levemente. Então a maioria das pessoas não está prestando atenção no que importa. E aquilo era tanto clara em tão poucas palavras que eu precisei olhar para o outro lado para esconder o que estava sentindo. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas e mais bonitas da minha vida adulta. Eu continuava sendo Valentina Meirelles no 20º andar, assinando contratos, presidindo reuniões, tomando decisões que moviam dinheiro e emprego e futuro. Mas havia uma segunda Valentina que existia nas manhãs no Grão de Chão, que ouvia Clara falar sobre fermentação de pão com uma atenção que nunca havia dado para apresentações de diretoria, que ria de verdade das histórias malucas que ela contava sobre clientes, que se pegava sorrindo no carro a caminho do trabalho sem saber exatamente por quê. O problema começou a se desenhar no horizonte quando Rodrigo, meu sócio, me ligou numa manhã e disse que havia uma decisão urgente sobre o projeto do novo complexo comercial no centro. Para expandir conforme o planejado, a Meirelles precisaria adquirir um conjunto de imóveis numa rua específica. Ele me mandou a lista por e-mail. Eu abri o arquivo no carro, percorri os endereços com o dedo no celular e senti o coração parar quando vi o número que eu havia passado a conhecer de cor. A rua onde ficava o Grão de Chão. Fiquei olhando para aquele endereço por tanto tempo
que o motorista perguntou se estava tudo bem. Não estava. O projeto de expansão precisava daquele bloco inteiro, o que incluía o grão de chão, o ateliê de costura ao lado, a banca de jornal na esquina, um pedaço inteiro de Serra Valley que havia se tornado o pedaço mais real da minha vida. E o pior não era o projeto. O pior era que Rodrigo não sabia da minha ligação com aquele lugar. E se eu vetasse a aquisição sem uma justificativa profissional sólida, levantaria perguntas que eu ainda não estava pronta para responder. Naquela manhã, não fui ao café. Mandei uma mensagem dizendo que tinha compromisso cedo, o que era verdade. Só não disse qual era. Fui direto para uma reunião com os advogados da empresa e passei 4 horas tentando encontrar uma alternativa de expansão que não incluísse aquela rua. Havia alternativas. Eram mais caras, mais complicadas, exigiam negociações adicionais. Rodrigo reclamaria. Mas enquanto os advogados falavam, a única coisa em que eu conseguia pensar era na expressão de Clara quando ela falou sobre Dona Eunice ter a acolhido, e em como aquele café era para ela muito mais do que um emprego. Não contei para Clara naquele momento. Precisava resolver primeiro, e depois decidir como abordar o assunto. Mas a ausência da informação criou uma distância silenciosa dentro de mim, que ela, com aquela sensibilidade afiada que tinha, percebeu. Você está diferente essa semana, ela me disse numa manhã, sem rodeios. Eu disse que estava com muita coisa no trabalho. Ela me olhou por um segundo mais do que o necessário e disse, tudo bem, mas se precisar falar, você sabe onde me encontrar. E havia naquela frase uma generosidade tão sem expectativa que doeu de um jeito específico. A situação piorou quando, numa tarde, Rodrigo apareceu no grão de chão. Não estava me procurando. Era pura coincidência. Ele mora no bairro e havia entrado por impulso. Mas me viu sentada ao fundo com Clara, e eu vi no instante em que nossos olhares se cruzaram que ele havia registrado algo. Saiu sem entrar de verdade, com um aceno rápido. Naquela noite me mandou mensagem. Então é aí que você passa as manhãs? Podemos conversar amanhã? Eu sabia o que estava vindo. A conversa com Rodrigo foi direta e incômoda, como sempre era quando ele decidia ser honesto. Valeu, tu comecei a entender porque você está travando o projeto. Eu disse que não estava travando, estava sendo cuidadosa. Ele disse que havia uma diferença entre cuidado e conflito de interesse. Eu disse que não havia conflito de interesse. Ele me olhou com aquela expressão que ele usava quando achava que eu estava me enganando. Valentina, você está te apaixonando por uma garçonete e colocando um projeto de 100 milhões em risco. Isso é conflito de interesse. A palavra apaixonando ficou no ar entre nós como uma faísca. Não confirmei e não neguei. Disse que as decisões de expansão seriam tomadas com base em dados, não em pressa, e que ele deveria confiar no meu julgamento como havia feito por 12 anos. Ele saiu da reunião sem estar convencido. E eu fiquei sentada na minha cadeira de escritório olhando para a cidade lá embaixo e pensando na palavra que ele havia usado. Apaixonando. Era isso. Era isso que estava acontecendo, e eu havia fingido por semanas não saber o nome daquilo. Decidi contar para Clara, não sobre os sentimentos. Ainda não estava pronta para isso, mas sobre o projeto. Ela merecia saber. Merecia ter tempo para buscar alternativas, para avisar Dona Eunice, para se preparar. Mas toda vez que chegava ao café e via ela ali, com aquela naturalidade serena, o momento certo nunca vinha. Havia sempre algo que eu precisava dizer primeiro. Alguma conversa que eu não queria interromper. Alguma risada que eu não queria apagar. O destino resolveu por mim, da pior forma possível. Uma reportagem saiu num portal de negócios local sobre a expansão da Meireles no centro, com um mapa esquemático das aquisições planejadas. O grão de chão estava no mapa, marcado em vermelho. Clara me ligou naquela tarde. Atendi na terceira chamada, porque nas primeiras 2 não soube o que dizer. Quando atendi, houve silêncio por um segundo, e então ela disse, com uma voz que era controlada demais para ser natural. É verdade? Eu disse. Estou trabalhando numa alternativa. Outro silêncio. Há quanto tempo você sabe? Eu hesitei. E aquela hesitação foi a resposta. Ela não desligou com raiva. Desligou em silêncio, que era pior.
Fui ao café no dia seguinte e estava fechado. Uma nota pequena na porta dizia: fechado por motivos pessoais. Voltei no dia depois. Também fechado. No terceiro dia, a porta estava aberta. Mas quando entrei, havia outra funcionária atrás do balcão. Uma menina mais jovem que eu não havia visto antes. Perguntei por Clara. E ela disse que Clara havia tirado alguns dias de folga. Sentei na minha mesa de sempre e bebi um café que não tinha gosto de nada. Mandei mensagens. Não muitas. Havia aprendido com Clara que pressão não era a forma certa de se aproximar de ninguém. Mandei 3 mensagens em 5 dias, espaçadas, todas dizendo variações da mesma coisa. Que entendia a raiva, que havia errado ao não contar antes, que queria explicar pessoalmente se ela deixasse. A terceira mensagem ficou sem resposta por 2 dias, e então chegou uma resposta de uma linha. Não é bom momento. Usai esse tempo para fazer o que deveria ter feito antes. Bloqueei formalmente, dentro da empresa, a aquisição daquele bloco específico. Rodrigo ficou furioso. Houve uma reunião de sócios que durou 3 horas, e foi a mais tensa da nossa história em conjunto. Mas eu havia preparado a alternativa. Um bloco diferente, a 4 quadras de distância, que atendia tecnicamente todas as necessidades do projeto com uma margem de custo de 8% a mais. Era defensável. Era correto. E quando Rodrigo finalmente recuou, eu senti não vitória, mas simplesmente a satisfação de ter feito a coisa certa, ainda que tarde demais. Enviei para Clara um e-mail formal, não pelo celular, não por mensagem, mas um e-mail escrito com cuidado, explicando o que havia acontecido com o projeto, anexando a documentação da alteração que havia sido aprovada e dizendo que o grão de chão não estava mais nos planos de expansão. Não pedi nada em troca. Não pedi encontro. Não pedi conversa. Não pedi perdão diretamente. Só quis que ela soubesse que a decisão havia sido tomada. E que havia sido tomada porque era certa, não como moeda de troca. A resposta chegou 2 dias depois, também por e-mail, o que me fez sorrir apesar de tudo. Era Clara, como ela, sem floreios. Dizia: vi a documentação. Obrigada por isso. Ainda estou processando o resto. Dá um tempo. Curta. Honesta. E aquele dá um tempo tinha pelo menos a gentileza implícita de não ser um adeus. Dei o tempo. Foram 3 semanas longas, durante as quais eu não passei em frente ao café, não mandei mensagens, não procurei nenhuma forma de contato. Joguei toda a minha energia no trabalho, o que ao menos produziu resultados concretos. O projeto da expansão avançou nos trilhos alternativos, uma nova parceria internacional foi fechada, e Rodrigo eventualmente recuou do clima de tensão e voltou ao modo de trabalho normal. Por fora, tudo estava em ordem. Por dentro, havia um vazio do tamanho exato de uma xícara de cappuccino com uma folha na espuma. Foi Dona Eunice quem me encontrou primeiro. Apareceu no meu escritório numa tarde de terça, sem hora marcada, e minha assistente me avisou com uma expressão confusa que havia uma senhora idosa na recepção dizendo que era dona de um café e que precisava falar comigo. Mandei entrar imediatamente. Dona Eunice era pequena, de cabelos brancos e olhos espertos, e entrou no meu escritório olhando para tudo com uma curiosidade calma e sem intimidação. Sentou-se e disse sem preâmbulo: "Você gosta da Clara?" Não era pergunta. Respondi com honestidade. "Sim." Ela balançou a cabeça, como se confirmasse algo que já sabia. "Ela gosta de você também. Está com raiva porque se importa. Se não se importasse, não estava com raiva." Fiz uma pausa. "Por que a senhora está me dizendo isso?" Ela me olhou com aquela sabedoria específica de quem já viu muita coisa. "Porque ela não vai vir sozinha. Ela tem orgulho demais para dar o primeiro passo quando acha que foi magoada. Mas também não vai embora de verdade quando o coração não deixa." Levantou-se, ajeitou a bolsa no braço e disse antes de sair: "O café abre amanhã de manhã. Ela vai estar lá." Não dormi bem naquela noite. Fiquei acordada revisando mentalmente o que havia acontecido, o que havia errado, o que eu queria dizer. Cheguei ao grão de chão exatamente no horário de sempre, quando o sol ainda estava baixo,
e as ruas ainda tinham aquela qualidade silenciosa de começo de dia. A porta estava aberta. O sino tilintou quando entrei, e ela estava lá, de costas, organizando xícaras na prateleira, cantarolando baixinho. A mesma cena do primeiro dia, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. Ela se virou. Ficamos nos olhando por um momento que durou mais do que qualquer momento deveria. Havia cansaço nos dois. Havia história. Havia a distância das últimas semanas. Mas havia também aquela coisa que eu não havia sabido nomear desde o primeiro dia. E que agora eu sabia exatamente o que era. Ela disse, com uma voz que era cuidadosa, mas não fria. Cappuccino? Eu disse. Por favor. E me sentei. Ela não se sentou imediatamente. Fez o café com aquela competência silenciosa de sempre. Trouxe até a mesa, colocou o biscoitinho ao lado, o de gengibre, como sempre, e então puxou a cadeira e se sentou em frente. Ficamos em silêncio por alguns segundos, os dois olhando para a xícara entre nós. Então eu disse, errei ao não contar antes. Não foi por má intenção, foi por covardia. E sei que a diferença importa, mas quero que saiba que eu reconheço os dois. Clara ficou olhando para a mesa por um momento. Depois disse, não foi só o projeto. Foi descobrir que você estava me protegendo de algo sem me dar a chance de me proteger sozinha. Faz isso parecer que você não achava que eu conseguia lidar. Eu absorvi aquilo. Era verdade. E era uma verdade que me dizia algo sobre mim mesma que eu precisava ouvir. Você tem razão, eu disse. E isso foi errado da minha parte. Não foi por achar que você não conseguia. Foi por ter medo de perder o que a gente estava construindo antes de entender o que era. Ela ergueu os olhos. E o que era? A pergunta ficou no ar entre nós, carregada e quieta. Eu respirei fundo. Era a única parte da minha vida onde eu me sentia completamente eu mesma, onde ninguém me olhava pelo sobrenome ou pelo que eu poderia oferecer. Era o único lugar onde eu acordava querendo chegar. Pausa. Era você. Clara ficou quieta por um tempo, que me pareceu longo. Então disse, com uma suavidade que não era fraqueza, mas escolha. Eu sei o que você representa para esse mundo. Vi as reportagens e entendi quem você é fora daqui. E não me assusta, mas me exige uma honestidade diferente da que eu estou acostumada a pedir. Fez uma pausa. Se isso vai existir de verdade, precisa ser entre iguais. Não precisa ser igual em dinheiro ou em poder. Precisa ser igual em respeito, em verdade. Eu disse, é exatamente o que eu quero. Ela me olhou por um longo segundo, com aqueles olhos castanhos que eram o oposto de tudo que era calculado. Então disse, tá bom. E havia em tá bom toda uma promessa cuidadosa e real, que valeu mais do que qualquer declaração elaborada que eu poderia ter recebido. Bebi o cappuccino. Estava, como sempre, extraordinariamente bom, e desta vez eu estava completamente presente para cada gole. Nos meses seguintes, construímos algo devagar e com atenção, da forma que se constroem as coisas que precisam durar. Eu continuei passando as manhãs no grão de chão, mas agora havia mais. Almoços nas sextas-feiras, caminhadas no parque no domingo de manhã, tardes na cozinha do apartamento dela, enquanto ela testava receitas novas e eu fingia ajudar, enquanto na verdade só gostava de estar no mesmo espaço. Havia uma leveza naquele período que eu não consigo descrever de outro jeito, senão dizendo que era a primeira vez na vida adulta que eu vivia para frente, não para cima. O mundo externo não deixou de existir, naturalmente. A imprensa descobriu o relacionamento cedo. Uma foto nossa numa livraria, postada por alguém nas redes sociais, circulou amplamente. Os comentários eram previsíveis. Surpresa, questionamento, alguns mal intencionados. Clara leu tudo numa tarde e ficou quieta por um tempo. E então disse, esse barulho vai diminuir? Eu disse que sim, que sempre diminuía. Ela disse, então tudo bem, só precisava saber que era temporário. E não falou mais no assunto. Minha mãe foi a primeira da família a conhecê-la. Minha mãe era uma mulher elegante e direta, que havia passado a vida tolerando a solidão da minha agenda e que me olhava com uma mistura de orgulho e preocupação,
que eu sempre achei que era específica dos pais de filhos muito ambiciosos. Quando as apresentei, minha mãe apertou a mão de Clara, a avaliou por 3 segundos com aquela precisão que as mães desenvolvem e disse: Valentina me contou que você faz um bolo de mel extraordinário. Clara riu. Um riso real, sem defesa, e disse: Trouxe um, está na bolsa. Minha mãe a adorou instantaneamente, o que não me surpreendeu. Com o tempo, comecei a dividir mais do trabalho com Clara. Não as decisões, não as responsabilidades, mas os pesos. Ela era uma ouvinte extraordinária, com a qualidade rara de fazer perguntas que não pediam resposta, mas abriam pensamento. Quando eu chegava frustrada depois de um dia difícil, ela não tentava resolver. Ela fazia café, sentava do lado e perguntava: Me conta o que aconteceu. Simples assim. E algo naquela simplicidade destravava em mim coisas que eu havia aprendido a não dizer em voz alta. Havia noites em que saíamos para jantar em lugares simples. Ela não se sentia confortável com o tipo de restaurante em que eu estava acostumada a ir, e quando tentei uma vez, ela ficou tão claramente desconfortável com o formalismo que eu mesma pedi a conta antes da sobremesa, e levei-a para uma pastelaria de esquina, onde ela pediu café com leite e coxinha, e ficou completamente à vontade. Aprendi que o conforto dela importava mais do que qualquer escolha que eu fizesse por hábito. E aprendi isso sem resistência, o que me surpreendeu. A crise veio de um lugar que eu não esperava. O pai de Clara, com quem ela tinha uma relação distante e difícil, apareceu em Serravalle depois de anos sem contato. E eu soube porque ela chegou ao café numa manhã com uma expressão que eu nunca havia visto nela. Fechada, contida, com aquela rigidez nos ombros de quem está segurando muita coisa. Perguntei o que havia acontecido. Ela me contou sobre o pai em poucas frases, que havia ido embora quando ela tinha 12 anos, que havia aparecido agora pedindo dinheiro e que ela ainda não havia decidido o que fazer. Eu ouvi tudo sem falar. Quando ela terminou, havia um silêncio que era diferente dos nossos silêncios habituais. Era um silêncio de espera. Ela estava esperando que eu dissesse algo. Escolhi cuidadosamente. Qualquer que seja a sua decisão, eu vou respeitar. E se você precisar de companhia para qualquer parte disso, pode pedir. Ela me olhou por um segundo e disse: Só isso? Eu disse: Só isso. Não é minha história para resolver. Ela respirou fundo e disse quase para si mesma: É a primeira vez que alguém diz isso para mim. O pai foi embora depois de alguns dias, sem que Clara cedesse ao pedido de dinheiro, mas após uma conversa longa que ela me contou em partes ao longo de uma semana. Havia raiva, havia tristeza antiga, havia perguntas que nunca teriam respostas. Mas havia também, no final daquele processo, uma leveza nova nela, como quem larga algo pesado que havia carregado sem perceber. E eu estive do lado durante cada parte disso, não na frente, não tentando conduzir, mas presente. Era a primeira vez na minha vida que eu havia aprendido que presença sem controle era sua própria forma de força. Foi nesse período que Clara me disse, numa noite de sábado em que estávamos na cozinha dela, e ela estava fazendo sopa e eu estava sentada no balcão ouvindo-a falar sobre a mãe, quase de passagem, com aquela voz baixa de quem diz algo que importa muito como se fosse coisa pequena. Fico pensando como seria diferente se eu nunca tivesse ido trabalhar no grão de chão. Eu disse: Como assim? Ela mexeu a sopa por um momento e disse: Eu quase fui embora de Serravalle há 5 anos. Tinha uma proposta de trabalho em outra cidade. Fiquei por causa de Dona Eunice, que precisava de ajuda com o café. Se tivesse ido... Não terminou a frase. Eu terminei em silêncio, dentro de mim. Se tivesse ido, eu jamais teria entrado naquela porta. A ideia do negócio próprio de Clara começou a ganhar forma concreta num domingo de manhã, quando ela me mostrou um caderno. Não o caderno das receitas da avó, mas um caderno novo, onde ela havia começado a esboçar um conceito. Um espaço que seria parte café, parte escola de gastronomia popular, voltado para ensinar técnicas simples a pessoas que não podiam pagar por cursos caros. Ela me mostrou com aquela expressão de quem não sabe se o que tem nas mãos é bom ou ridículo. Eu li cada página com atenção, e quando terminei disse: Isso é extraordinário. Ela disse: Não precisa dizer isso. Eu disse: Eu não digo o que não penso. Você sabe disso. O que veio depois
Foi uma negociação delicada. Eu queria investir no projeto. Clara resistia. Não por orgulho exatamente, mas por uma preocupação genuína com o que dinheiro meu no meio poderia fazer para o equilíbrio do que tínhamos. Conversamos sobre isso várias vezes, com honestidade, e chegamos juntas a um formato que ela aceitou. Um empréstimo formal, com contrato, com juros reais, como seria feito com qualquer empreendedor em quem eu acreditasse. Não doação, não favor, investimento. E a diferença importava para ela de um jeito que eu respeitei inteiramente. O espaço que encontramos para o projeto ficava a 2 ruas do Grão de Chão. Um imóvel antigo com janelas grandes e teto alto, que havia sido um armazém e estava disponível para locação. Clara foi visitar sozinha primeiro. Depois me chamou para ver. Quando entrei e vi a expressão dela dentro daquele espaço, ela olhando para cima, para a luz que entrava pelas janelas grandes, com aquele sorriso pequeno e contido de quem está imaginando o futuro, senti algo que não consegui conter. Disse o seu nome. Ela se virou. E eu disse finalmente com todas as palavras certas no lugar. Eu te amo. Não por isso. Não pelo café. Não por nada que você representa. Por você. Pela forma como você está olhando para essa sala agora, que é exatamente a forma como você me olhava no primeiro dia. Clara ficou quieta. Não por hesitação, eu aprendi a diferença. Ficou quieta porque estava recebendo aquilo com a atenção que ela dava para tudo que importava. Então deu um passo na minha direção. Me olhou de perto e disse: Eu sei. Eu também. E havia naquelas 2 palavras toda uma vida de clareza, que era muito mais do que qualquer declaração longa poderia ter sido. O Grão de Origem, nome que Clara escolheu para o novo espaço, em homenagem ao café onde tudo havia começado, abriu 6 meses depois, numa tarde de sábado com sol, com Dona Eunice sentada na primeira fila das cadeiras que Clara havia reformado com as próprias mãos, com a mãe de Clara que havia viajado do interior pela primeira vez em 2 anos, com minha mãe que havia trazido flores, e ficou conversando com a mãe de Clara por horas, com aquela facilidade de quem já havia decidido de antemão que gostaria da pessoa. Eu fiquei ao lado, observando Clara receber as pessoas, ver o espaço cheio, ver o sonho se tornando coisa real e concreta, e senti uma felicidade que era diferente de qualquer conquista profissional que eu havia vivido, porque essa não era minha, era dela, e estar ao lado era suficiente. Nos meses seguintes, o Grão de Origem ganhou vida própria. As aulas de gastronomia enchiam rápido. Clara havia contratado 2 instrutoras jovens que ela havia encontrado em programas sociais, e o café em si havia se tornado um ponto de encontro do bairro de um jeito que o espaço parecia ter sempre pedido. Eu ia toda manhã, não mais por hábito ou por necessidade, mas porque aquele lugar havia se tornado, de um jeito que não tinha lógica profissional nenhuma, mas tinha toda a lógica humana possível, o lugar onde eu estava mais inteira. Houve uma manhã, meses depois da abertura, em que cheguei mais cedo do que o normal, e encontrei Clara sozinha, antes das instrutoras chegarem, preparando a mise en place para a aula do dia. Ela não me ouviu entrar. Estava de fones, cantarolando, organizando as bancadas com aquela eficiência serena que eu havia aprendido a amar desde o primeiro dia. Fiquei parada na porta por um momento, olhando para ela, e pensei em todo o caminho que havia nos trazido até ali. O café derramado que nunca chegou a ser derramado, o nome dito sem reverência, os biscoitos de gengibre, o mapa com o grão de chão em vermelho, o silêncio que havia durado semanas, o tá bom, que era uma promessa. Ela se virou, me viu e tirou um fone. Disse: Chegou cedo. Eu disse: Estava com saudade. Ela sorriu, o sorriso real, sem cerimônia, que era o mais bonito que eu havia visto em toda a minha vida, e disse: Cappuccino? Eu disse: Por favor. Sentei na mesinha perto da janela, a mesma de sempre. A luz da manhã entrava pelas janelas grandes do Grão de Origem como entrava pelas janelas velhas do Grão de Chão. E o cheiro era o mesmo: canela, baunilha, café fresco, e enquanto a ouvia preparar, pensei que havia passado 12 anos construindo um império inteiro, e que nada, absolutamente nada que eu havia construído,
Havia me dado o que aquela mulher me dava só por existir do jeito que existia. O cappuccino chegou na xícara grande, com a folha desenhada na espuma, e do lado um biscoitinho de gengibre. Eu olhei para aquilo, e então olhei para ela, que estava se sentando em frente com o próprio café nas mãos, com aquela expressão direta e tranquila que havia me desarmado no primeiro segundo. Disse: ainda é o melhor cappuccino que já tomei na vida. Ela levantou a sobrancelha levemente, como naquele primeiro dia, e disse: talvez você esteja sempre com atenção agora. E eu pensei: sim. Finalmente sim, eu estou.